Oi gente, aqui é a Gisele. O vídeo de hoje é a resenha de Carta à Minha Filha, da Maya Angelou. Esse livro que eu fiquei muito surpresa ao colocar no Instagram que eu havia concluído a leitura. Lá eu sempre pergunto se as pessoas já leram, o livro, para ter noção de o que as pessoas que me seguem andam lendo, se é compatível mesmo, com o que eu gosto, com o que eu resenho lá. E, incrivelmente, todas as pessoas que responderam à enquete marcaram que nunca leram esse livro. Foi em torno de 17 pessoas, mais ou menos, até quando eu olhei, porque eu concluí esse livro faz pouco tempo. E eu fiquei bem surpresa porque é uma autora muito conhecida, pelo menos eu achei que ela era muito conhecida, e um livro também super bem divulgado e com preço acessível. Esse é o primeiro livro da Maya Angelou que eu leio do início ao fim. Eu já dei início a Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, mas eu achei ele bem mais pesado, então eu não consegui concluir a leitura. Tanto aquele livro quanto esse são autobiografias, e nesse daqui ela tem uma proposta de trazer alguns ensinamentos para suas filhas, que seriam todas as pessoas que estão lendo os seus livros, Ela que teve apenas um filho homem, ela se refere aqui às suas filhas, tanto mulheres que passaram pela sua vida e que ela considera como filhas dela, como também as suas leitoras, e aqui ela traz ensinamentos. Então, cada capítulo é como se fosse uma história que ela se propõe a nos contar, e ao final ela deixa ali meio que uma dica, como se fosse realmente tentando auxiliar um ente querido, uma filha, a passar por momentos difíceis na vida. A Maya Angelou, que nasceu em 1928 e que esse não é seu nome de batismo, ela se chamava Margaret Anne Johnson, e Maya é um apelido que seu irmão mais velho lhe deu, na verdade foi por uma semelhança com o My Sister, então acabou virando Maya, e ela adotou o Angelou. Ela foi uma mulher que trabalhou de tudo que você possa imaginar. Artisticamente foi bailarina, poeta, escritora, enfim. Ela se envolveu em diversas áreas, E uma coisa que eu achei assim incrível é que ela foi a primeira mulher a conduzir um bonde em São Francisco. Ela trabalhou literalmente com tudo. Ela teve muito privilégio, de ter nascido em uma família cuja sua avó materna conseguiu assim prosperar financeiramente. Então ela morou um tempo com a avó, e quando ela tinha 8 anos, ela foi enviada a morar com a mãe, que a sua mãe era enfermeira, e um namorado da mãe dela abusou sexualmente quando ela tinha 8 anos. E nesse episódio, que foi bem traumático assim e bem marcante, na vida dessa escritora, ela acabou contando para o irmão dela o que tinha acontecido, e o irmão dela contou para toda a família. Daí esse homem ele foi julgado e ele foi condenado por esse abuso sexual a apenas um dia de prisão. E quando ele foi liberado, depois de cumprir a sua enorme pena por ter abusado sexualmente de uma criança negra, ele foi assassinado, muito provavelmente pelos familiares, da Maya. E a partir desse episódio em que ele foi assassinado, ela ficou muda. Ela optou por não falar durante 5 anos, porque ela sentiu que a fala dela, teve um peso, e ela se sentia como se ela tivesse assassinado esse homem porque ela falou o nome dele, porque ela falou o que havia acontecido. Então ela voltou a morar com a avó, e lá uma amiga, da avó dela acabou apresentando diversos livros para ela, enfim, dos clássicos mesmo, de Shakespeare, Dickens, e ela aproveitou esse tempo, de silêncio dela para se dedicar a estudos de literatura, a treinar bastante seu ouvido, sua memória. E essa mulher, ela engravidou muito jovem também, então quando ela concluiu a escola, pouco tempo depois, da formatura, ela deu à luz ao seu filho. E foi aí que ela passou a trabalhar de tudo, que ela foi conduzir bonde, foi trabalhar em bordel, tanto como recepcionista, como também como prostituta. Ela viajou o mundo cantando, dançando,
E aqui nesse livro a gente vai ter alguns relatos também, até bem humorados, né, dessas viagens dela. Aqui a gente não tem um relato dela sobre o abuso sexual. Tem um capítulo que fala sobre abuso sexual, mas não necessariamente contando a experiência dela, mas a visão dela sobre esse crime. E Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, se eu não me engano, tem sim o relato, né? E são livros autobiográficos e que alguns críticos consideram uma autobiografia ficcional. Provavelmente por ela relatar bastante sobre racismo e as pessoas não queriam admitir que isso acontecia, né? Ela, além disso tudo, foi ativista, ela lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Gente, esta mulher, ela lutou apenas ao lado de Martin Luther King e Malcolm X e conheceu Nelson Mandela. E a mulher, assim, ela realmente fez tudo o que ela queria. Ela ia realmente atrás. E já nesse livro aqui, pelo menos você consegue perceber que ela foi uma mulher de fé. E que ela fala sobre isso, sobre o que ela considera ser cristão, que para ela é um caminho muito longo de uma vida toda. E Maya Angelou faleceu em 2014, aos 86 anos. E, gente, assim, eu não conhecia muito da história de vida dela, conhecia meio que por alto, e eu fiquei, assim, besta, né? Quando eu fui pesquisar, quando eu fui conhecer mais, decidi iniciar realmente na sua literatura por esse livro, por ser de leitura mais simples, já que livros dela também bem conhecidos, né, aqui no Brasil, é um que reúne a poesia dela, por exemplo. Eu não tenho o hábito de ler poesia, mas fica também de recomendação para quem tem. Esse livro também, ele sempre tá por um preço muito bom na Amazon, tanto esse como de poesia, e há um livro dela que se chama Mamãe, Eu e Mamãe, que foi um dos últimos que ela publicou, e ela conta bastante dessa relação dela com a mãe. E a mãe dela também tinha condições financeiras muito boas, mas ela optou por não aceitar que a mãe sustentasse ela e o filho, então ela procurou, né, andou com as próprias pernas aí e conquistou tudo que ela queria. Ela que nasceu no Missouri, Estados Unidos, e no período em que ela nasceu era muito complicado você, como uma mulher negra, ir atrás de estudo, de emprego. Então ela passou a morar no norte, nos Estados Unidos, e depois que ela casou, se divorciou, ela voltou para o sul, onde ela foi ensinar em uma universidade, mesmo sem ter título, né, de mestre, de doutor. Ela é conhecida como Doutora Angelou, porque ela ensinou lá, ela foi convidada a ensinar em tempo integral, e aí sim ela descobriu que ela era uma professora que gostava de escrever. Ela se realizou e ela se descobriu nessa profissão, ensinando e estando ali em sala de aula com jovens. Aqui nesse livro a gente vai ter algumas histórias que são um pouco mais tristes e um pouquinho mais, assim, emotivas, né? Mas, de forma geral, é um livro que vai te inspirar. Eu fiz algumas marcações, ó, mas eu teria marcado todos os capítulos. E ela tem uma escrita também muito simples, muito gostosa. E eu esqueci de falar que o prefácio desse livro aqui, dessa edição, foi escrito pela Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira que também dispensa apresentações e está, assim, impecável, sabe? Eu acho que ela apresenta de forma magistral, e eu fiquei muito mais interessada na leitura do livro após ler o prefácio. Eu gosto muito de uma história aqui que ela fala de uma viagem ao Marrocos e que lá lhe ofereceram um café um tanto estranho, e que ela, por muito respeito à avó, aceitou e bebeu o café, mesmo sentindo que haviam baratas ali dentro. E ela ficou com muito receio, e depois que ela saiu do ambiente, ela vomitou muito. E assim, depois ela foi entender um pouco mais da cultura, e ela percebeu que ela havia julgado totalmente errado aquelas pessoas que haviam servido aquele café para ela. Enfim, eu achei muito, muito legal esse. Tem também um que é sobre o Senegal, da mesma forma, que são histórias assim que a deixaram muito constrangidas, né, na forma como ela agiu. Que essa do Senegal é quando ela acha estranho as pessoas não estarem pisando em um carpete que está no chão, e ela decide pisar porque ela disse que já tinha ficado sabendo de histórias com uma pessoa que veio do Egito, né, que contou para ela que não permitia
que convidados, empregados pisassem seus tapetes, que tinha que ser alguém da família ou alguém assim muito especial. Então, quando ela estava lá no Senegal, a convite de uma amiga, ela ficou muito triste de perceber que a amiga dela também teria esse pensamento, né, de não deixar os convidados pisar no carpete. E aí ela decide pisar. E logo depois, assim, ela descobre que ela também estava julgando errado a situação. E, gente, é muito, muito legal. Ela vai falar da relação com a mãe, do tanto que a mãe tem, sim, fazia de tudo para proteger ela ao longo da vida. Vai falar da relação dela com o filho. Enfim, é muito, muito bom mesmo. A minha intenção é que esse vídeo ele seja rápido, mas que sirva de convite para que você possa conhecer a obra de Maya Angelou. E eu recomendo esse livro como porta de entrada, assim como está sendo para mim. Eu vou agora, em 2022, pegar, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, vou retomar a leitura e trago para vocês também minhas impressões, mas eu deixo já avisado que a escrita dessa autora é extremamente envolvente, é cativante e que apesar de conter, sim, né, relatos tristes de uma vida que foi muito bem vivida, mas muito sofrida e uma coisa que eu nem falei, mas a Oprah, elas se conheceram na época em que Oprah ainda não era famosa e a Oprah tinha a Maya Angelou como um ícone de inspiração por toda a sua luta pela sobrevivência, por ser uma mulher que conseguiu conquistar tanto espaço. Então hoje a Oprah, que é enorme, Maya Angelou ainda teve a oportunidade de vê-la, né, crescer tanto assim e perceber, né, que é uma mulher que admirava tanto Maya Angelou e também que ela tinha o sonho de ver um presidente norte-americano negro e ela conseguiu realizar este sonho porque ela esteve viva ainda durante a posse de Barack Obama. Então é uma mulher que se dispôs a escrever sua própria história, a deixar um legado para a posteridade e que a gente realmente precisa apreciar tudo isso que ela fez. Tá bom? Se você já leu algo dela, esse livro ou qualquer outro, comenta aqui pra mim o que tu achou e a gente se vê aí nos próximos vídeos.